Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário que esteja assistindo a esta videoaula. Então, hoje vamos concluir, a aula que nós iniciamos na última, anteriormente, certo? Então agora vamos falar sobre capacidade térmica molar de um gás ideal. Ora, nós vimos que a relação entre o calor recebido e o aumento da temperatura, basicamente, de um corpo qualquer, pode ser um sólido, um líquido ou um gás, mas o fato é que quando você relaciona o calor que determinado material precisa receber para variar sua temperatura, essa constante de proporcionalidade é chamada de capacidade térmica, ok? Seja a matéria em que estado ela estiver, não importa, ok? Então, porém, agora, especificamente, nós vamos, como entramos em gases, vamos falar sobre as capacidades térmicas de um gás ideal. Vamos falar sobre a capacidade térmica, a volume constante e a pressão constante, que são assumem dois valores diferentes. Nós vamos ver por quê já, ok? Bom, então, como eu havia dito, a relação entre o calor e a temperatura continua valendo para um gás. Então, em especial, se você tem 1 mol de gás, você chama essa constante que determina a relação entre o calor recebido ou cedido e a variação de temperatura correspondente. Se você está falando sobre 1 mol de gás, então se chama essa constante de capacidade térmica molar. Certo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós já havíamos mencionado que quando um gás sai de um estado inicial para um estado final, a sua energia interna ela independe do processo pelo qual ele passou. Porém, o calor trocado e o trabalho realizado dependem do processo, como nós discutimos amplamente. Eu espero que esse conceito, esse fato esteja bem claro na mente dos senhores. Tá? Trabalho e calor, como havíamos mencionado já inúmeras vezes, dependem do processo. Que um gás sai, que o processo é um gás que leva um gás de um estado inicial para um estado final. Ok? O que determina o estado? São as variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Ok? Bom, mas agora nós vamos mostrar como que o calor também depende do processo, certo? Então analise essas duas figuras aqui abaixo. Essas duas figuras aqui. Na primeira, eu tenho um cilindro, ok? Um êmbolo aqui, e está ligado ao reservatório térmico, a temperatura T, certo? Na figura 2, na figura B, também é a mesma coisa, a mesma ideia. Entretanto, existe uma diferença entre as duas figuras. Aqui não existe um peso em cima do êmbolo, aqui existe. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que se eu vario a minha temperatura por um infinitésimo, um pouquinho, e por que ele tem que ser um pouco? Um infinitésimo. Por exemplo, se a temperatura aqui é 273,
eu adiciono 0,5. Vamos colocar um valor assim, 0,5. Porque a termodinâmica que nós estudamos, eu acho que eu já mencionei isso anteriormente, é a termodinâmica do equilíbrio, onde as variáveis de estado elas podem ser mapeadas. Quando você tem uma situação muito abrupta, que nós chamamos de processo irreversível, né, você não tem como determinar qual foi o processo que levou um gás de sair de um estado para outro, porque você não tem como mensurar as variáveis termodinâmicas, as variáveis de estado desse gás. Você precisa que toda a situação, todo o processo, ele seja feito muito lentamente para que o gás sempre esteja em equilíbrio e você sempre consiga mensurar essas grandezas. Então, por isso que nós colocamos aqui, adicionamos uma quantidade pequena de temperatura. Isso corresponde a um acréscimo, né? Se essa temperatura, obviamente, for positiva, essa variação for positiva, isso corresponde a um acréscimo de calor no sistema, correto? Significa que esse cilindro aqui, com gás dentro, está recebendo calor. Agora, notem que esse êmbolo aqui, esqueci de mencionar isso, ele está preso. Qual é então a consequência dele estar preso? É que o volume não varia. Olha aqui, o volume V aqui, o volume permanece igual. Mas a que custo? A que custo o volume não varia? Ao custo do aumento da pressão. Se você tem um gás confinado, a temperatura aumenta. Olha, a temperatura foi de T para T mais ΔT. Ele está em equilíbrio térmico com esse reservatório aqui. Se a temperatura aumenta, uma das duas outras variáveis tem que acompanhar, certo? Esse é o custo. Se você prende aqui e restringe o volume, então a única variável que pode ser modificada então é a pressão. Notem que esse sistema aqui, ele é parecido com uma panela de pressão. Vocês já viram uma panela de pressão? Então vamos falar um pouco só, abrir um parênteses aqui para falar sobre a panela de pressão. Para que a panela de pressão serve? Ela serve para aumentar, exatamente para, como o nome diz, para aumentar a pressão no interior dela, de forma que a água que está ali dentro fique submetida a uma pressão maior. E o que acontece quando você submete a água a uma pressão maior do que a pressão atmosférica? A água vai precisar de uma temperatura maior para começar a entrar em ebulição. Então, a água ela entra em ebulição a 100 graus, mas isso à pressão de uma atmosfera. Se você diminui a pressão, a água entra em ebulição numa temperatura menor. Mas o contrário também acontece. Se você aumenta a pressão, a água entra em ebulição numa temperatura maior, certo? E para que isso? Para que você consiga cozinhar os alimentos de uma forma mais rápida. Porque se você tem um alimento cozinhando na água que só chega a 100 graus, ele vai cozinhar com uma velocidade. Agora, se você cozinha os alimentos numa água que está fervendo a 200, 300 graus, ele vai cozinhar muito mais rápido. Ok? Então, a panela de pressão é exatamente esse sistema aqui. Como o volume dela é constante, porque ela tem uma tampa, né? A pressão aumenta dentro dela, porque o volume permanece constante. Claro que a panela de pressão ela tem uma válvula. Não sei se vocês já perceberam. Ela tem uma válvula aqui em cima. Para que serve essa válvula? Para que quando a pressão chegue a um patamar máximo, que a panela suporte, o gás
né, o vapor d'água possa escapar, porque a partir desse ponto a pressão começa a ser mantida constante, certo? Quando que uma panela de pressão explode? Quando essa válvula fica entupida. E aí essa válvula entupida, o vapor não pode sair daqui, então ele fica se acumulando, e a pressão aumenta, 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 até o ponto que a panela não aguenta mais essa pressão tão alta. E aí a panela explode. Tá legal? Então, fechando esse parênteses. Agora, no outro caso, aqui na figura B, nós temos o mesmo acréscimo de temperatura, porém aqui a pressão é mantida constante, com esse sistema aqui, ó, um peso aqui constante, que vai sempre estar equilibrando a pressão no interior do gás. Ora, como nós havíamos dito, se você tem um aumento de temperatura, uma dessas outras duas variáveis tem que corresponder, né? Tem que variar também. Se a pressão está constante, então a outra variável vai ter que ser o volume. E aí, esse cilindro que agora está móvel, o êmbolo agora está móvel, ele se expande, aumentando o volume. Certo? Mas por que nós criamos esses dois sistemas? No primeiro, você tem um sistema um processo chamado isocórico ou isovolumétrico, a volume constante. No outro, você tem um processo isobárico, a pressão constante. Tá certo? Então, se vocês notarem, nos dois casos eu tenho aumento de temperatura, então eu tenho recebimento de calor. Certo? O calor no processo a pressão constante, que é esse aqui, pode ser descrito assim, ó, D'QP. E por que D'? Por que eu coloco uma linha aqui? Isso é só uma filigrama matemática, para eu dizer que isso não é uma diferencial exata. Né? A única diferencial exata é a diferencial da energia interna. A diferencial do trabalho e do calor não é exata, porque é exatamente pelo que nós falamos, porque depende do processo. Mas enfim, é uma filigrana matemática. O que eu quero que vocês entendam aqui é que eu tenho uma variação de calor infinitesimal para um acréscimo de temperatura. E aí, essa constante, capacidade térmica molar, a gente vai agora diferenciar. Poderia ser que elas fossem iguais, ou seja, que se eu fizesse um processo a pressão constante e um processo a volume constante, esse dQ para um mesmo acréscimo de temperatura, esse dQ fosse igual. Mas a gente vai ver que não é. Então, por esse motivo, eu já adianto. Eu já coloco um índice aqui, um sobrenome, né? Um índice aqui. Capacidade a pressão constante e capacidade a volume constante. Onde a capacidade a pressão constante é a troca de calor quando o processo ocorre a pressão constante. É a constante de proporcionalidade, né? E a capacidade a volume constante é a constante de proporcionalidade entre dQ e dt quando o processo ocorre a um volume constante. Certo? Bom, vamos lá. Agora, tem uma diferença entre os dois processos que vocês já devem ter percebido. No processo a volume constante, o trabalho é zero. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da sua energia interna vai ser igual ao calor recebido. Show de bola. Né? Não tem. Se lembra que o trabalho é PdV. Não tem dV. dV é zero. Porque V, ó, se aqui fosse de V para V mais dV, aí seria PDV. Mas não é o caso. O volume é constante. Já na figura B, não. Tá vendo o dV aqui? Então, foi realizado um trabalho. Ó. Trabalho igual a PDV.
ou seja, o gás, nesse caso aqui, o gás realizou um trabalho sobre esse peso aqui. Sobre o peso mais o êmbolo. Ok? E aí a primeira lei da termodinâmica dá isso. A variação da energia interna vai ser igual ao calor recebido, porque houve aumento de temperatura, menos o trabalho realizado. Agora, note que em ambos os processos, a temperatura ela foi aumentada de forma igual. Mas nós vimos na aula anterior que a energia interna só depende da temperatura. Se ela só depende da temperatura e a temperatura variou igual nos dois processos, significa que a energia interna variou igual. Entenderam o que eu falei? Vou repetir. Como vimos, a energia interna ela só depende da temperatura. Se ela só depende da temperatura, ok? Então, se eu tenho o mesmo acréscimo de temperatura, ou mesma variação de temperatura, então eu tenho a mesma variação de energia interna. Aqui e aqui. Certo? Então eu posso igualar essas duas equações. Vamos chamar aqui de 1 e aqui de 2. Igualando, eu vou ter o quê? Vou colocar aqui. Aqui a conta já está aberta, mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu tenho que dE interno, que vai ser igual a D, que é volume constante, mas que, como ela é igual, vai ser igual também a D, que é a pressão constante, menos a variação do trabalho. Ok? Por essa equação aqui, vocês já podem observar, então, que o calor trocado, ele depende do processo. Aqui foi o volume constante, aqui foi a pressão constante. Então, eu tenho que o calor a volume constante, ele é menor do que o calor a pressão constante, porque ele vai ser igual a uma coisa, vamos supor que aqui fosse 5. Então, vamos supor, desculpa, que aqui fosse 5. Então, ele vai ser igual a 5 menos alguma coisa. 5 menos 1. Então, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 5. Então, o calor dependeu do processo. O calor volume constante, dentro desse exemplo que eu dei, vai ser 4. E a pressão constante vai ser 5, por exemplo. Ok? Então, está aqui. Agora, como a gente viu, então, o calor volume constante é a capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Pressão constante é a capacidade térmica, a pressão constante, menos PDV. Agora, se a gente usar, para um mol de gás, em vez de colocar nRT, a gente bota N igual a 1. Então fica só RT. Certo? Essa equação é como as variáveis do gás, as variáveis de estado. Notem que aqui a gente está falando sobre T, sobre P, sobre V. Mas estamos falando sobre variações infinitesimais. Como é que eu faço a variação infinitesimal, então, dessa equação? Eu posso fazer assim, ó. Como é que é a variação de um produto? Vocês já viram isso aí, né? Cálculo 1. PDV mais VDP é igual, R é uma constante, nunca varia, igual a dt. O que isso me diz? Que uma variação na temperatura infinitesimal corresponde a pressão vezes uma variação no volume infinitesimal, mais o volume vezes uma variação na pressão infinitesimal. Então, essa equação está escrita aqui. Em especial no processo isobárico, ou seja, a pressão constante, nesse processo aqui, a pressão constante, peraí. Isso, exatamente, a pressão constante, a variação da pressão é zero, certo? Então eu tenho que PDV igual a R dt. Logo, então, se V dt é igual
que eu boto nesse processo aqui? Do lado direito está o processo isobárico, né? Então, Cp dt menos pdv. Aí agora, como o lado direito se lembra, variação da energia interna, volume constante é igual a pressão constante, a essa grandeza aqui é a pressão constante, certo? Então vamos lá, aqui eu repito, sem problemas, mas aqui eu posso reescrever. E por que eu faço isso? Porque notem que eu tenho dt, dt e aqui eu tenho dv. Mas eu posso escrever esse dt, dv, graças a esse fato aqui, em termos de dt. pdv, num processo isobárico, vai ser igual a rdt. Então eu substituo isso aqui por isso aqui. Pronto, agora está todo mundo com dt. Agora ficou fácil, porque como o dt é o mesmo para todo mundo, eu corto. E aí eu tenho a chamada fórmula de Mayer, que diz que a capacidade térmica, né, se eu passar o R para lá agora, capacidade térmica, a pressão constante é igual a capacidade a volume constante mais a constante dos gases. Ok? Assim, por exemplo, para um mol de gás, eu tenho essa diferença aqui, ó. A diferença entre essas duas capacidades térmicas, né, é de 2 calorias por mol K. Certo? Colocando, né, os valores aí, 8,38, etc. 8,31, desculpa. Tá legal, senhores? Então, esse é um fato importante. Importante vocês saberem disso. Não saberem exatamente essa fórmula. Essa fórmula a gente grava, a gente coloca em formulário na prova. Não saberem essa fórmula, mas saberem que as capacidades térmicas, vocês têm que saber. Tem que estar incorporado ao patrimônio intelectual dos senhores. Que a capacidade térmica, as capacidades térmicas são diferentes dependendo do processo. Ok? Bom. Para finalizar, vamos agora falar sobre processos adiabáticos, certo? Em especial, vamos falar sobre o trabalho numa expansão adiabática. Nós falamos na aula passada sobre trabalho ao longo de uma expansão isotérmica, se eu não me engano. Não falamos? Aqui, trabalho numa expansão isotérmica, certo? Agora vamos falar numa expansão adiabática. No processo a pressão constante, ou seja, numa expansão isobárica, vocês já sabem, né? O trabalho é o mais simples de todos. Na verdade, o mais simples de todos é o isovolumétrica, né? Que o trabalho é zero. Mas o segundo mais fácil é a isobárica, porque a pressão é constante. Então sai da integral e você fica só com isso aqui. Integral de dV é ΔV. Certo? Bom, agora no processo adiabático. O processo adiabático é um processo caracterizado pelo fato de não haver troca de calor. Não há troca de calor num processo adiabático. Certo? Não há troca de calor. Então, vamos lá. A primeira lei da termodinâmica diz, então, como não há troca de calor, de que aqui fica zero. E a variação, qualquer variação da energia interna, é dada pelo trabalho, simplesmente. Ou seja, em outras palavras, no processo adiabático, todo o trabalho realizado ele é contabilizado da energia interna, seja para perdê-la ou seja para adicioná-la. Ok? Então, se o gás recebe trabalho
num processo adiabático, todo esse trabalho que ele recebeu vai aumentar a sua energia interna. Se o gás realiza trabalho num processo adiabático, todo o trabalho que ele realizou vai diminuir sua energia interna. Ok? Bom, além disso, nós também vimos que num gás ideal, a variação da energia interna pode ser expressa dessa forma. Por quê? Porque a volume constante não existe trabalho, né? Então, DE só vai entrar aqui na contabilização o calor a volume constante. DE é igual a, para N moles, né? C a volume constante dt. Igualando essas duas expressões, nós temos então que P dV, aí passo o sinal para cá, ou vocês podem deixar menos PdV aqui, né? Tanto faz. PdV é igual a menos CV dt. Então, novamente, se a gente diferenciar, né, a lei dos gases ideais, como nós mostramos em slides anteriores aí, a gente fica assim, ó, VDP, vamos isolar, VDP vai ser igual N RDT. Então, deixa eu botar um passo anterior aqui para abrir a conta com os senhores. Deixa eu só achar o ponteiro aqui. Então, ó, temos assim, ó, isolando VDP. VDP é igual a NRDT menos PDV, concordam? Concordam, né? Porém, menos PDV é igual a NCVDT. Então, eu vou ter VDP é igual a NRDT mais NCVDT. Opa! DT. Vou apagar aqui. DT. Obviamente, o NDT eu boto em evidência, então vai ficar CV mais R. Mas vimos que CV mais R é precisamente CP, pela fórmula de Mayer. CV mais R é precisamente CP. Ok? Então ficamos com essa equação aqui, ó. VDP é igual a NCPDT. Que está aqui, né? Novamente, VDP igual a NCVDT. Aí aqui a gente multiplica por 1. Estou multiplicando por 1 aqui, não fiz nada novo. Ó, NDT, NDT. CP, CP. Multipliquei e dividi por CV. Para que isso? Porque eu sei que NCVDT é PDV. A menos de um sinal, é menos PDV. Então pronto. Ó. Então fica menos CP sobre CV, PDV. É igual a VDP. E por que a gente faz isso? Porque agora ó, a gente consegue isolar, a gente fez isso para a gente retirar dessas equações o dt. E deixar só em termos de P e V. E para que isso? Para o cálculo do trabalho. No trabalho, se lembra que trabalho é integral de P dV. Certo? Agora ó, eu passo P para baixo e passo o V para o outro lado. E aí o que eu tenho? Num processo adiabático, eu tenho essa variação aqui diferencial dessas grandezas. Pressão e volume. Que estão relacionados por um coeficiente aqui. Então essa equação aqui é muito simples de resolver, né? Uma equação diferencial muito simples de resolver. Quem é o gama? O gama é dado por CP sobre CV.
Está aqui, um gama igual a CP sobre CV. Como CP é maior do que CV, gama então é sempre 1. Certo? Desculpa, é sempre maior do que 1. Sempre. Não pode ser maior ou igual. Não, ele é sempre maior do que 1. Então, aqui, para resolver essa equação diferencial aqui, né? A gente toma o ln dos dois lados e faz um pouquinho de matemática. Um coeficiente na frente de um ln, na verdade, ele é um expoente, né? Ele vira um expoente, porque ln é um logaritmo. Então, nós temos aqui... E aqui, acho que dá para... Deixa eu apagar isso aqui, aí eu vou abrir para vocês, tá? Vamos abrir isso aqui. Como é que a gente chega a essa conclusão aqui? Então, ó, ln de P sobre P0 é igual a ln de V0 sobre V elevado a gama, certo? Então, se tem uma igualdade com ln, eu posso simplesmente fazer isso. Ó. Cortar. Agora, o gama, ele está elevando o numerador, mas também está elevando o denominador. Então, o que eu tenho, na verdade? Eu tenho P sobre P0 é igual a V0 sobre elevado a gama, dividido por V elevado a gama. Agora eu passo o V para lá e o P0 para cá. E aí eu tomo essa expressão aqui, ó, na transformação adiabática. Ok? Agora, o mais interessante é o seguinte, ó, compara com as isotermas, né? Compara com as expansões isotérmicas. Essas figuras amarelas aqui são linhas de isotermas. Você nota que a expansão adiabática ela cai mais rapidamente do que a isoterma. E por quê? Por causa disso aqui, ó. Numa isoterma, eu tenho, se vocês se lembrarem bem, eu tenho que P é inversamente proporcional a V, mas V elevado a 1. Né? Isso aqui é igual a V elevado a 1. Já na diabática, P é inversamente proporcional a V elevado a gama, mas gama, como vimos, é maior do que 1. Significa, então, que P cai mais rapidamente com V numa diabática do que numa isoterma. Então, é o que a figura mostra aqui. Em outras palavras, pensando no processo em si, no mesoterma você tem temperatura constante, certo? Já numa diabática, você tem uma queda de temperatura. Ó. No processo adiabático, numa expansão adiabática, por exemplo, nesse ponto aqui ele saiu de uma temperatura 70 Kelvin e aqui chegou a 500 Kelvin e caindo até 300. Numa expansão adiabática. Ok? Tudo bem? Correto? Aí a gente pode, mas aí resolvendo os exercícios, vocês vão perceber alguns fatos interessantes. Por exemplo, a energia interna. A energia interna, ela diminui, né? Ela é constante na isoterma. A energia interna é constante, certo? Não varia porque a energia interna só depende da temperatura, mas se a temperatura não muda, a energia interna não muda. Mas a que custo disso? Né? A que custo isso ocorre? Sendo que o sistema está realizando trabalho, está se expandindo e realizando trabalho. Então, ele realizando trabalho, né? Aqui eu tenho um trabalho
positivo, né? Trabalho maior do que zero. Então, isso diminuiria a energia interna. Para ela se manter constante, então o calor está aumentando. Ele recebe calor e, na mesma proporção, ele realiza trabalho no mesoterma. É isso que acontece aqui. Por outro lado, na diabática, não há troca de calor. Ele não recebe calor. Então, de fato, o trabalho que ele está realizando nessa expansão é maior do que zero também, porque nessas duas curvas aqui, o sistema está realizando trabalho. Então, aqui o trabalho continua sendo positivo, só que está custando, como não tem nenhum calor para ele receber, por ser um processo adiabático, está custando a energia interna. Ela está diminuindo. E são fatos que eu sugiro que vocês vão refletindo sobre, né? Para resumir, então, tudo que nós falamos, e sumarizar, para a gente finalizar, a gente pode descrever aqui, resumir os 4 processos especiais. Claro, na natureza existem inúmeros, mas foram 4 processos especiais, né, que nós vimos. O processo 1, que é a pressão constante, isobárico, certo? Processo 2, que é isotérmico. Aqui, ó. E qual é a grandeza constante de cada um deles? No 1 é a pressão, isobárico. No 2, a temperatura, isotérmico. No 3, a grandeza constante, em termos das variáveis de estado, né, P, T e V, é P vezes V elevado a gama. Isso é a constante. Certo? E, por fim, o isovolumétrico, que não realiza trabalho, esse processo 4, onde a grandeza constante é o V. Ok? E aqui vocês podem ver nessa tabela o trabalho em cada um dos casos citados. Certo? Trabalho realizado em cada um dos casos citados. Tudo bem, senhores? Então, eu deixo alguns exercícios, né, para os senhores. Bem como já deixei esse slide. Então, nós vamos, em breve, soltar um vídeo com a resolução desses exercícios. Ok? Por hoje é só e até a próxima.